Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um jogo para vocês que não é novo, ele já está no meu catálogo há um tempo. Muitos professores já compraram, já provaram que as suas crianças gostaram muito de jogar. E tem aqueles que têm um pouco de medo também, porque é o jogo da teia de aranha, né? E para ficar um pouco mais lúdico, um pouco mais interessante, ele vem inclusive com uma aranha plástica. A gente sabe que tem muita criança que tem medo mesmo, né? Por um lado, é bom evitar para essas crianças que têm algum pânico, alguma fobia, óbvio, não precisa forçá-las a nada, por isso que a aranha ela pode ser colocada ou não. Mas também tem as crianças que gostam, né, um pouco desse universo mais escatológico e é bom também para aprender a lidar um pouco com o figurativo, na verdade, né? Porque isso é uma representação de um animal perigoso, que dá medo, e é uma forma também de brincar. A criança gosta de brincar com esse medo, né? Algumas, como eu falei, tá? A gente tem que saber discernir, né? Quais são essas crianças. Mas enfim, as que jogaram, compraram o jogo, jogaram, disseram não ter problema com as crianças, tá? Eu mesmo já tive uma aluna que se visse isso, ela ia sair correndo da sala, né? Mas obviamente que com ela a gente não ia usar a figura da aranha, tá? Por isso que ela é opcional, mas ela vai junto e o lugar dela é aqui no centro da teia. Esse jogo também é bem legal, ele é um jogo de contagem, tá? Mas ele é legal justamente para trabalhar um pouco dessa questão da vida dos insetos, né? A aranha não é um inseto, a aranha é um aracnídeo, tanto que ela tem 8 patas. E isso é uma característica dos aracnídeos. A dos insetos, por exemplo, uma das características mais fortes é o fato dele ter 6 patas. Então, nem todos aqui dá para você ver a quantidade de patas, como é o caso da borboleta. As borboletas, olha, tem várias borboletas, várias mariposas, né? Não dá para ver as patinhas dela. Mas os outros casos, por exemplo, dos besouros, que mais que tem aqui? Da mosca, tá? Do gafanhoto, eu nunca sei se é grilo ou gafanhoto, acho que é gafanhoto, dá sempre pra ver a questão das 6 patinhas. E outra coisa que é legal, eu busquei desenhos que não são fotos, né, de animais, porque aí eu acho que fica um pouco mais. Até eu tenho uma certa aversão de fotos de alguns animais, mas são desenhos que, embora sejam coloridos, eles não são infantilizados, eles são desenhos mais realistas, né? Então eles trazem um pouco mais desse conhecimento do mundo biológico mesmo, né? E aí eu acho legal também para trabalhar algumas questões. Mas o jogo, ele é essencialmente um jogo de contagem, tá? Então como é que é? Vem com 40 bichinhos, 40 insetos, e dos mais variados, né? Como eu disse, tem borboleta, tem mariposa, tem besouros, tem joaninha, tem libélula, tem abelha, tem mosca, tem o grilo ou o gafanhoto, nunca sei. Mas enfim, tem aí vários bichinhos para as crianças conhecerem. São 40, tá? É claro que eles se repetem, não são os 40 diferentes. E eles ficam todos presos nesse tabuleiro em forma de teia. E como que eles ficam presos? A teia ela é formada por elástico, tá? Então a criança consegue prender os insetos aqui, a aranha fica solta, como eu disse, para você ter a opção de tirar ou não, mas os insetos eles ficam presos, tá? E quem prende esses insetos, esses 40 insetos aqui na teia no início do jogo é a própria criança. Então, além do jogo de contagem, do conhecimento dos insetos, tem também a questão do treino motor, né, da motricidade fina, desse movimento que a criança vai fazer para conseguir enfiar essa cartelinha em forma de com desenho de inseto aí embaixo do elástico, que é bem tensionado, tá? Não é difícil, né? Até porque o inseto ele vem com uma camadinha atrás de EVA para tornar um pouquinho mais espesso, né? Um pouquinho mais texturizado e mais fácil o manuseio, já que é uma cartelinha bem pequenininha, tá? Mas ele é bem simples de colocar por baixo do elástico. E aí, quando o tabuleiro está montado, os 40 insetos estão presos, as crianças recebem a missão de salvar esses insetos antes que
a aranha os pegue, né? Pro dado, a gente tem a opção de colocar quantas bolinhas você quiser, né? A quantidade que você quiser em cada face. As etiquetas, como sempre, vêm separadas, a não ser que o jogo seja muito específico, as etiquetas vêm separadas, então você pode configurar o dado da maneira que quiser, tá? E vem também a figura da aranha, que é para obedecer a configuração desse jogo, né? Pode jogar sem? Pode, ela também é opcional, tá? Mas qual é a função da figura da aranha, da face do dado com a figura da aranha? Quando a criança tira a figura da aranha no dado, ela fica aquela rodada sem resgatar nenhum inseto. E claro, no final ganha a criança que tiver conseguido resgatar o maior número de insetos quando todos os insetos forem salvos aqui da teia da aranha, tá? Então, se tirar a aranha é um fator de risco, porque daí você não pega insetos e corre o risco de não ser o vencedor, né? Então, é muito simples. Cada jogador joga o dado na sua vez e, de acordo com a quantidade que tirou, ele resgata os insetos que ele desejar, tá? Então, eu tirei 3, vou resgatar aqui um grilinho, uma mosca e uma libélula. Viu como é fácil? É só pegar e tirar, não tem dificuldade nenhuma, tá? Como é um tabuleiro que tá tudo presinho, então não tem perigo nem de mexer e sair nada do lugar. Não que tivesse algum problema se acontecesse isso, mas também tem essa vantagem. E aí cada criança, cada jogador vai guardando seus insetos, né, para no final contabilizar. E como eu digo sempre, a criança pequena, ela ainda está construindo a contagem termo a termo, né, a contagem na sequência numérica. Então, os marcadores dos jogos de tabuleiro, eles ajudam a criança a conseguir organizar melhor os elementos que ela tem para contar. Por exemplo, alinhando-os, né, ou passando de um lado para o outro enquanto conta, podendo manipular esses elementos. E isso ajuda bastante, tá? É outra vantagem. Bom, mas o jogo só termina quando todos os insetos estiverem salvos. E aí conta-se quem tem mais, né? Lembrando que quem tira a aranha não resgata nenhum inseto naquela rodada. Posso jogar ao contrário? Cada criança recebe 10 insetos, contando que são 4, né, numa mesinha. Cada criança recebe 10 insetos e tem que colocar a quantidade que sair do dado lá na teia de aranha, porque é o processo natural também, né? Não tem maldade nenhuma na aranha se alimentar dos insetos. E aí eu vou colocando e quando eu terminar de colocar todos os meus insetos eu ganho. Pode ser. Aí a aranha serve para quê? Para a mesma coisa, né? Naquela rodada que você tira a aranha, você não coloca nenhum inseto na teia. Então tem 2 formas de jogar. E elas vão lá na regra para vocês poderem escolher. Eu acho essa mais coerente, né? Da gente resgatar os insetos da teia de aranha. Mas sempre com aquela explicação, né? De que é o ciclo natural da vida biológica do nosso meio ambiente, do nosso universo. E que a aranha os insetos são o alimento dela. E como que é esse processo? Os insetos vão voando ou pulando e acabam caindo na teia da aranha, que é justamente uma armadilha para pegar a comida que ela precisa. E aí você pode trabalhar com pesquisa na internet, né, para saber um pouco mais dos hábitos dos aracnídeos, dos hábitos dos insetos. Dá para fazer muita coisa, até porque criança a gente gosta de trabalhar com bichinhos de jardim, né, que são insetos que podem ser observados em pequenas áreas verdes. Eu acho que é um jogo que tem bastante impacto lúdico, bastante valor para a questão da contagem, que é o principal objetivo, mas ele traz também uma carga aí de um conhecimento de natureza e de ciências naturais que é bem interessante para a gente trabalhar com as crianças. Só para mostrar para vocês o acabamento, ele é uma placa de papelão bem grossa, perfurada, né, encapada, mas o acabamento também é bem legal aqui atrás, tá? Não fica nada exposto e ele é bem reforçado. Claro, né, como eu sempre digo, é um brinquedo de papel, há que se ter cuidado, né, para não estragar. Mas, em geral, ele dura bastante, ele é bem reforçado, feito para isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se interessarem, podem fazer suas encomendas. Não acho que a gente esteja tão perto de um retorno, né? Infelizmente, as aulas, mas
Se vocês quiserem também já ir preparando aí o seu acervo, o seu material para volta, uma hora a gente vai voltar e vai precisar de bastante material lúdico para entreter e motivar as crianças que ficaram tanto tempo longe da escola, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Muito obrigada!